Olá, minhas queridas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao programa Até Quando. É um programa voltado para o seu desenvolvimento pessoal, tá? Aqui você vai lidar com facetas interiores que vão te confrontar, que muitas vezes vão fazer você se sentir desconfortável, mas tudo isso com busca de trazer a verdade sobre quem você é, tá? E você conseguir reprogramar a sua autoimagem. Eu sou a Mônica Nascimento. E nesse episódio de hoje, esse episódio 1, eu convido você a entender o que é autoimagem, como ela é formada e como ela interfere diretamente nos seus resultados. Então vamos lá para esse primeiro vídeo? Bem, agora eu sei que você está curiosa para entender, tá? O que é autoimagem de verdade, nos conceitos científicos até, tá? Estudos da psicologia. E eu vou trazer aqui algumas correntes para você. Tem uma corrente de Coley, tá? Em 1902 ainda, nesse estudo, né, nessa corrente, ele trazia, defendia a ideia de que a autoimagem é um reflexo social, tá? Uma projeção do que a sociedade gostaria que você fosse. A sociedade ao seu redor, né, do seu país, do seu estado, da sua cidade, essa projeção social do que é certo ou errado e como você deve ou não se comportar. Isso ainda em 1902 já havia essa corrente de conceito sobre autoimagem. Agora, já em 1951, né, eu gravei bem essa data porque é o mesmo ano de aniversário da minha mãe de nascimento. Então, em 1951, existia uma outra corrente, tá? Que era parecida, mas mudava um pouquinho o conceito, que era sobre o humanismo, tá? De Rogers, que ele dizia o seguinte, que a autoimagem, ela é um autoconceito, tá? Que a própria pessoa percebeu de ambiente, de mundo e projetou, tá? E trouxe aquele conhecimento para dentro e foi criada aí um autoconceito, ou seja, sem essa programação social, tá? Isso não quer dizer que uma exclui a outra. Ainda um artigo em 2009 de Goni e Fernandes, tá? Esse artigo, se vocês quiserem, eu coloco o link aqui para vocês. Diz exatamente o seguinte, que a percepção que uma pessoa tem de si mesma, que segundo esse artigo, né, é formada a partir das interações ambientais. O que isso quer dizer? A percepção que você tem de si está baseada nas suas experiências de família, de trabalho, de amizades, de escola. Todas essas experiências é que realmente formaram, ajudaram a compor a imagem que você tem de você, tá? E então esse é o conceito científico do que é autoimagem. A questão é o seguinte, que essa autoimagem que a gente carrega, além de ela ter influência social e também ambiental, ela também carrega uma carga genética, tá? Dos nossos ancestrais. E quando a sua mãe entrou, o óvulo da sua mãe entrou em contato com o espermatozoide do seu pai, criou ali uma ressonância, eles começaram a ressoar e geraram, né, deram a vida a você que está aí desse lado. A questão é o seguinte, nesse encontro genético, houve uma troca de informações, houve um acúmulo de informações que vem compor a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, né? Alguns traços físicos têm influência direta e em alguns comportamentos também. A ciência vem trazendo isso pra gente. E por que essa autoimagem, ela traz tanta importância, tanta relevância no seu comportamento nos dias atuais, tá? Por que você pensa do jeito que pensa? Por que você faz as coisas que você faz? Você já parou para pensar que você foi programado, que tem uma programação por trás de tudo que você faz? E as pessoas costumam confundir, tá? Autoimagem com autoestima. E existe uma diferença bem, talvez pequena, mas que muda totalmente o significado, tá? Então vamos voltar lá no conceito de autoimagem. Autoimagem está baseada no que a pessoa percebe de mundo, a própria percepção, a própria projeção social de quem a sociedade quer que você seja, a forma que a sociedade quer que você se comporte,
toda essa moldagem, né, que transforma você na pessoa que você é hoje, a imagem que você tem, a comparação que a sua mãe fazia com você, né? Ah, sua prima é assim, ela consegue tudo, ela passou na prova, você não consegue nada, você não quer nada, você é burra. Ah, coisas que você pode ter ouvido que influenciaram aí na moldagem da sua autoimagem. Ou seja, essa autoimagem que você carrega é diferente de autoestima. Porque vamos lá, uma coisa é a causa da situação. Quem você percebe que você é? A autoestima, ela é um reflexo dessa autoimagem. A autoimagem, quando ela é moldada, quando ela é percebida, experienciada através das suas vivências e faculdades, né? Muitas vezes ela não é racional. Ela simplesmente é moldada, absorvida pelo seu subconsciente e você impacta a sua vida através dessa percepção. Então, uma pessoa com baixa autoestima não pode, tá? Não deve achar que essa causa da autoestima é o que faz ela ter os resultados que ela tem. Porque, na verdade, essa baixa autoestima é um reflexo da autoimagem que a própria pessoa carrega. Então, assim, uma pessoa que se vê sempre derrotada, fracassada, sem muitos ganhos, sem muitas conquistas na vida, foi comparada uma infância inteira com um primo, com um colega de trabalho, uma colega de trabalho, uma irmã. Essa pessoa, ela é insegura e ela foi criada nesse ambiente inseguro, moldada pela lente e o olhar de outras pessoas, tá? Então, essa autoimagem vai refletir no tipo de autoestima que você carrega de você. No tipo de autoestima que vai fazer você, sim, agir de uma certa forma em devida situação ou recuar, né? Agir em sentido positivo ou recuar. Então, essa autoimagem vai ser sempre refletida no tipo de autoestima que a pessoa carrega. Se ela tem uma baixa autoestima, o reflexo é um reflexo da autoimagem. Se ela tem uma autoestima boa, equilibrada, é um reflexo também da própria autoimagem que a pessoa carrega. Agora vamos lá, para a gente consolidar isso, para a gente deixar isso bem claro, pensa no seguinte: se eu tenho uma autoimagem ruim ao meu respeito, confusa, distorcida, eu ouvi muitas críticas durante a infância, a tendência é que eu vire uma adulta totalmente insegura, precisando de aprovação o tempo inteiro, não sabendo lidar com um tipo de crítica ou uma não validação do que eu acredito ser certo, eu não sei lidar. Esse meu lado frágil fica exposto, tá? Então, a todo momento, esse tipo de pessoa acaba recorrendo a quê? A calmantes, a episódios de depressão, a episódios de baixa produtividade, tudo isso porque o conceito que ela tem de si mesma. E não é o contrário, tá? E um dos erros grandes é essa confusão, tá? Uma confusão que existe de forma interna. Sendo assim, a autoimagem, ela é a causa e a autoestima é a consequência. Não esqueçam disso, tá? Porque na hora que você quiser melhorar a sua autoestima, você vai lá, compra uma roupa, um sapato, viaja, mas a sua autoimagem, enquanto ela não for transformada, você vai estar sempre em desequilíbrio com a sua autoestima, precisando de fatores externos para poder equilibrar esse sentimento, tá? Essa instabilidade interior que você costuma sentir. Bem, e quais são os tipos de autoimagem que mulheres como eu, como você, carregam, tá, no seu interior? Eu vou trazer aqui princípios, né, dessa subdivisão, que foi um dos pioneiros, um psicólogo chamado William James, em 1890 ainda, né? Então a gente já tem esse conceito aí há muito tempo. Ele foi o primeiro, o pioneiro aí, né, nessa construção do autoconceito, de como a gente se vê, de toda essa criação interna. E ele subdividiu, tá, os tipos de autoimagem. Vou trazer aqui duas especiais que ele traz no conceito dele e vou agregar mais uma que com os meus estudos, né, com a minha prática, com as minhas experiências, eu também incluo e tem muita importância aqui nesse contexto. Então vamos lá. Autoimagem número 1. James disse que a influência ambiental, ou seja, o tipo de criação que você tem, né, vai ser decisiva para o tipo de autoimagem que você vai carregar ao decorrer dos anos, né, da sua vida. Então, assim, a autoimagem ambiental,
ela vai variar se você mora com seus pais, com seus avós, não vai contar diretamente com as informações genéticas, não vai, tá? E nem com as informações perceptivas, ou seja, a sua faculdade de perceber o mundo. E sim, simples e simplesmente a influência que um ambiente tem sobre você. Ou seja, se você tem que dormir mais tarde ou mais cedo, se você não pode falar palavrão, se você tem que lavar as mãos antes de almoçar, se você tem que ser educado o tempo inteiro, se você não pode dizer não. Todas essas regras do seu ambiente, a forma que lidavam com o dinheiro, a forma que uma mulher é tratada, a forma que você atura um tipo de relação, né, até onde você aguenta porque a sua mãe aguentou a vida inteira, ou você foi contra esse modelo da sua mãe. Tudo isso influencia diretamente em quem você é hoje. Não se engane, tá? Se você acredita que você é diferente da sua mãe ou que nenhum tipo de influência que você sofreu do seu ambiente tem domínio sobre o seu comportamento. Na verdade, sim, o ambiente ele é muito forte, muito forte na moldagem da pessoa que você é. E para ilustrar isso ainda mais de forma profunda, eu vou trazer aqui a experiência de um neurocientista chamado Bruce Lipton, não sei se você já ouviu falar, tá? Ele vem revolucionando o mundo, ele trouxe para a ciência, né, algumas experiências com células-tronco, que significam células-mãe, células que vão se transformar em outras estruturas. Então, uma célula-mãe, ela pode virar pele, ela pode virar gordura, ela pode virar músculo, tecido ósseo. Então, tudo isso, né, essa informação dentro dessa experiência com Bruce Lipton trouxe pra gente a influência do ambiente. O que ele fez? Ele separou algumas células idênticas, na verdade, ele esperou essa multiplicação acontecer, né? A cada 10 horas ela se subdivide, né? Ela se multiplica. Então, a cada 10 horas de uma ela se torna duas, mais 10 a 12 horas de duas ela se torna 4 e assim sucessivamente, né? Então, ele separou amostras dessas células e apresentou essas células em ambientes diferentes. Esses ambientes foram cruciais, tá, no desenvolvimento dessas células. Então, dependendo do ambiente que a célula está, ela vai se transformar em uma estrutura diferente. Uma se transformava em músculo, outra em gordura, outra em tecido ósseo, e ele começou a questionar por que células idênticas se transformam em estruturas diferentes. Qual é, né, qual é o ponto-chave que faz com que isso ocorra? Né? O que faz com que o nosso corpo produza mais tecido adiposo ou mais músculos, enfim. E aí, nesse estudo, né, Bruce Lipton aprofundou, se você quiser pesquisar sobre isso, até ele tem um livro chamado A Biologia da Crença, é um livro incrível, eu recomendo que todas as pessoas que queiram entender sobre saúde, né, sobre a influência que a gente tem sobre nossas células, nosso corpo, essas pessoas devam ler esse livro, tá? A Biologia da Crença. O que ele constatou? Que sim, o ambiente, ele sempre vai interferir, né, nas nossas células, no nosso comportamento celular, na transformação, na transmutação de quem você está se transformando. E sim, o ambiente, ele vai ser um fator para você continuar com esse padrão de comportamento, né, de autoimagem, e você precisa, sim, tomar conta do seu ambiente. A autoimagem número 2 é a autoimagem cognitiva, tá? Cognitiva, ou podemos chamar assim de perceptiva. É a forma que uma pessoa percebe o mundo. Então, isso está atrelado imediatamente à forma que uma pessoa olha um acontecimento, ela avalia e ela tira suas próprias conclusões. Por que uma pessoa, tá, que está dentro de um ambiente, o mesmo ambiente que você, ela tem uma percepção diferente da sua? O que faz uma pessoa assistir, por exemplo, um acidente na frente, um assalto, algo que você tenha vivido, né? E isso traga para a pessoa um processo traumático, ou que a pessoa comece a evitar certos lugares, certas pessoas, certos locais, enquanto a outra passa por isso e consegue sim ressignificar. Qual é a diferença? E aí é que tá. Aí a gente entra fortemente com a percepção, uma das nossas faculdades mentais, algo que consegue ser transformado através do nosso olhar, algo que consegue ser moldado,
tá? Intencionalmente, quando você para de olhar um objeto, né? Eu peguei aqui uma caneta. Você pega um objeto e simplesmente é uma caneta vermelha e pronto. Não. Você começa a olhar que ela não é simplesmente uma caneta vermelha, ela tem um adesivinho aqui, ela tem uma tampinha lá. O que que essa tampa pode fazer? Essa tampa é só para segurar a ponta da caneta ou essa tampa consegue me ajudar a prender essa caneta aqui na minha blusa? Então você começa a olhar pontos de vista diferentes que vão agregar na sua percepção, que vai fazer com que você sofra menos, cada vez menos, que você desapegue do que estão dizendo sobre você, uma crítica que você escuta, algo que você não sabe lidar, né? Isso tudo faz sim com que você tenha uma proteção cognitiva. O que você bloqueia na sua mente simplesmente não afeta de forma alguma o seu eu interior, tá bom? Então essa é a segunda autoimagem que vem trazendo nessa subdivisão, né, de William James, que ainda é de 1890. Então o número 3, a autoimagem número 3, é a autoimagem genética, né, gente? A autoimagem genética que é uma carga hereditária que você carrega, né, dos seus ancestrais. Então, o seu avô, o seu tataravô, a sua tataravó, né? Quem é que era ela? Como que você lidava com o ambiente do útero, né? A sua vida intrauterina, esses 9, 8 a 9 meses ali de gestação. O que que a sua mãe viveu, né? Para você ter uma noção, quando a sua avó estava grávida da sua mãe, você já fazia parte desse movimento, tá? A sua avó, ela grávida da sua mãe, a sua mãe já carregava os óvulos que ela iria usar durante uma vida inteira, ou seja, um daqueles óvulos era você. Então você já tem uma carga genética positiva ou não, até mesmo com relação à sua avó materna, com mais intensidade, com menos intensidade, fora a sua vida intrauterina, né? O que a sua mãe viveu, as pessoas que acolheram a sua mãe nesse momento de gravidez, como que ela teve que lidar com todas as situações, perdas, finanças, trabalho, casamento, se ela teve um filho de forma proposital ou não, se ela foi rejeitada, tudo isso tem uma influência direta de quem é você. Então a gente tem a autoimagem social, né? Ambiental, é a forma que implantaram na nossa mente, a forma que alguém projetou e gostaria que nós fôssemos dessa maneira. Existe a autoimagem cognitiva ou perceptiva, é a forma que você percebe, é algo particular seu. E existe a autoimagem genética, essa carga genética dos seus ancestrais. Então, olha só, dessas três, a autoimagem mais forte é a autoimagem perceptiva. É o que você vai perceber de mundo, tá bom? Então, eu vou deixar bem claro aqui para você que por mais que você esteja num ambiente hostil, por mais que você tenha uma carga genética muito ruim, né? Muitos traumas, muitas maldições de gerações, você pode carregar tudo isso, mas se você começar a usar a sua faculdade mental da percepção e perceber o mundo de outra maneira, olhar o mundo com as suas próprias lentes e parar de olhar com as lentes das outras pessoas, você vai ter um poder muito grande de reprogramação da sua autoimagem. Esse é o ponto principal do nosso vídeo que você precisa validar para você. Esse é o ponto principal dessa informação, que sem isso você vai sempre estar olhando para os acontecimentos de fora, sem entender que você consegue ressignificar a forma que você percebe o mundo. Isso é de extrema importância. Qual é o maior benefício em você entender que a sua autoimagem ela é um conceito baseado com o olhar das outras pessoas, a forma que você percebeu o mundo, é uma herança até dos seus familiares, dos seus ancestrais? Qual é o maior benefício disso? Primeiro é você entender que o padrão que você vive hoje, comportamental, seja lá baixa autoestima ou o nível de complexo que você carrega, de inferioridade, tudo isso tem uma maneira de se livrar, tá? Então, para você entender como você pode se livrar de tudo isso, primeiro você tem que entender como que isso tudo aconteceu. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu recomendo agora fortemente que você pause esse vídeo e escreva mesmo, tá? De você para você mesmo, com toda sinceridade, quem é que construiu a sua autoimagem?
quais foram as pessoas responsáveis por projetar em você, né, a maneira que elas gostariam que você fosse. Foram seus pais, seus professores, seus avós, né, a comunidade, eu não sei, mas você sabe. Então vale a pena você perder um tempo, tá? Ou diria ganhar um tempo fazendo esse exercício para validar para você. Se veio da igreja, de alguma religião, se veio de algum parente, tudo isso pode ser moldado de uma forma intencional por você. Mas primeiro, entenda quais foram os fatores ambientais, perceptivos e hereditários que compõem aí a autoimagem que você carrega hoje. A partir desse acontecimento, sim, você consegue iniciar o seu processo de reprogramação. Então vai lá, escreve aí, dá um pause aí e escreve. Escreveu? Então vamos lá. Agora que você sabe, né, da onde que vieram todas essas informações, você tem a oportunidade forte agora de reescrever a sua história. E não, você não vai perder a sua personalidade, não. Você não vai ficar vulnerável, você não vai se perder de você mesmo. Na verdade, você vai encontrar a verdade sobre você, a sua verdadeira expressão, né? O seu espírito vai ter espaço para se expressar através desse conhecimento, através desse desenvolvimento. Esse é um processo, tá, que vai acontecendo ao decorrer do tempo, mas claro, com certeza, você precisa querer e ter intenção real de transformar a autoimagem que você carrega agora. Bem, e onde eu vejo que as pessoas mais erram nesse processo de reprogramação mental? Eu separei 3 principais erros, tá? E o número 1, as pessoas elas não colocam em prática, tá? Existe aí um acúmulo muito grande de informações gratuitas, livres, na internet, e as pessoas começam a consumir e acreditam que sozinhas, simplesmente por estarem consumindo conteúdos, né, elas vão conseguir colocar todo esse conhecimento em prática. E é onde eu vejo o maior erro. São pessoas aprendedoras. Elas aprendem e nunca utilizam essas informações na prática, na vida real. Na hora que ela realmente precisa validar, né, se ela mudou o comportamento, ela não tem coragem. Ela tem medo, ela está insegura, ela acredita que ainda não é o momento certo. E assim ela vai deixando todo esse programa automático controlar todo o seu comportamento. E o que ela não enxerga, né? O que uma pessoa dessa, eu, você, né, não enxergamos quando estamos tentando sair desse, vamos chamar dessa bolha, é que existe um sistema emocional, um sistema diretamente emocional ligado aos hábitos, às ações e o cérebro de sobrevivência, o instinto de sobrevivência que a gente carrega, para quê? Para evitar o gasto de energia de forma excessiva, ou seja, ou de forma desnecessária. O nosso corpo, a nossa mente, ela não quer de forma alguma gastar energia com algo novo que pode ser desnecessário. Então, é um instinto de proteção, tá? Só que esse instinto de proteção faz com que você não saia do lugar, fique num sistema de absorção de conteúdo, de conhecimento exagerado, sem executar na prática. E sem execução na prática, a consciência vai trazer sempre frustração. Os seus resultados vão trazer sempre frustração, né, para o seu meio, para as suas realizações. E isso realmente, para uma pessoa inteligente que está se desenvolvendo, não ter novos resultados, é muito frustrante. Muito frustrante. Então esse aí é o erro número 1 que eu digo para você. Olha só, não caia nesse erro, tá? Você pode evitar esse erro. E erro número 2 é a pessoa que tenta colocar em prática, ela já tem bastante informação, ela já consumiu muito conteúdo e ela vai de forma aleatória tentar transformar a realidade dela sem nenhuma fórmula, sem nenhum método, sem seguir nenhum protocolo, nada. Ela vai lá na cara e na coragem, né? É aquela criança que não sabe nadar e o pai joga ela na água e fala, nada aí, aprende a nadar, né? Você vai conseguir. Ah lá, vai sair nadando rapidinho, ou seja, é um risco que você corre. Um risco desnecessário de você frustrar, você fracassar e voltar para o estado anterior. Sabe por quê? Porque você vem trazendo uma vozinha interior dizendo assim, tá vendo? Isso não funciona para você. Tá vendo? Você não deveria ter caído nisso. Tá vendo? Para você nada acontece desse jeito. Aí começa aquela perturbação mental que te leva de volta para o padrão anterior e você cai nessa armadilha e é um ciclo vicioso
que você não consegue ter o resultado que você quer. Então, o erro número 2 é você não seguir uma fórmula de fazer. Você não ter um método específico, isso não funciona. Cara, vai arrumar uma pessoa que já tem resultado, que já passou por isso, que sabe como é que funciona, né? Inclusive, a gente tem um método só para reprogramar a autoimagem. Então, se você realmente tem compromisso com isso, olha, eu acredito de verdade que você vai acabar em um momento encontrando um método que seja para você. Não que não seja o meu, mas que seja qualquer um que te ajude realmente a dar o próximo passo e tirar você desse estado de paralisia, tá bom? Erro número 3, que eu vou dizer para você, não é menos importante de forma alguma. Acontece sempre, aconteceu comigo, acontece com pessoas ao meu redor, as pessoas que estão se desenvolvendo, todo mundo que quer reprogramar, que quer sair do padrão automático. Existe uma coisa que puxa você de forma significativa de volta para o estado anterior, que é simplesmente a busca por validação. Busca por validação, exatamente isso. Uma pessoa que começa a sair de um estado, tá? E buscar um novo horizonte, um novo ambiente, um novo resultado, uma nova renda, um novo emprego, um novo relacionamento. Olha, essa pessoa, ela simplesmente vai querer ser validada, apoiada por pessoas ao redor, pela própria família, por amigos próximos. E muitas vezes isso não acontece. Na verdade, eu vou dizer para você, em 95% das vezes isso não acontece, tá? E isso realmente é frustrante. Eu lembro quando eu fui abrir, né, no meu Instagram, a minha primeira live que eu resolvi falar, né, de transformação, tudo que tinha acontecido comigo e queria passar isso pro mundo, eu ali querendo mudar o mundo, cheio de esperanças, o coração cheio. Eu falei, nossa, quem vai entrar na minha live? Eu projetei, né, amigos, pessoas, e nenhuma delas entraram. Não entraram. E você acredita que até hoje elas não entram? Pois é, eu digo pra você que esse é um dos tombos, tá? De umas dores que a gente passa nesse processo de desenvolvimento, é essa validação. A gente quer mudar o emprego, mudar a profissão, mudar o trabalho, mudar o relacionamento. Não busque por validação. Tira isso de dentro de você e você, quando se libertar dessa necessidade de validação, é a hora que você vai começar realmente a escutar o que está vindo de dentro, a escutar o que o seu espírito quer que você faça, se aquilo ali intuitivamente é para ser feito, tá? Você vai aguçar o seu lado intuitivo. É uma herança que você traz nesse processo de desenvolvimento. Então, assim, ó, esqueça a validação. Isso pode te ferir de uma forma muito forte. Você pode ouvir uma coisa que vai te desagradar, e você vai preferir não ouvir, ficar no mesmo lugar, do que ir em frente e passar por cima de tudo que estão falando sobre você, ao seu respeito. Então, esse é um dos erros muito fortes que as pessoas caem, tá? E elas não sabem lidar. Então, eu digo pra você que tá aqui ouvindo esse vídeo, você não vai cair nessa armadilha. Não cai nessa armadilha. Qualquer coisa você grita, chama alguém que tá na frente, um amigo que já se desenvolveu, e ele vai te ajudar. Pessoas desenvolvidas tendem a dar a mão para quem ainda não se desenvolveu, tá? Isso é uma tendência, não estou dizendo que é generalizado, mas pessoas em desenvolvimento e desenvolvidas, elas olham para o outro com um pouco mais de empatia, tá bom? Então, guarda essa informação aí para você. E quais são os efeitos colaterais que a reprogramação mental vai trazer para sua vida? Olha só, eu separei 3, tá? 3, são vários efeitos colaterais, mas eu separei 3 principais, que é um no âmbito físico, um no âmbito mental e um no âmbito espiritual. No âmbito físico, tá? Eu tô indo já pro final, o resultado. Você vai começar a atrair pessoas com outro nível de frequência vibracional, pessoas que vibram alto, pessoas que prezam pela vida do próximo, pessoas que vão querer te impulsionar. Você vai atrair propostas de trabalho, você vai enxergar a possibilidade de aumentar sua renda, de melhorar a sua mente, você vai encontrar amizades verdadeiras com lealdade, você vai encontrar um relacionamento real, fiel. Tudo isso, tá? Uma consequência energética de quem você vai se tornar. Por quê? Porque você mudou o seu interior. No âmbito espiritual, você vai se tornar uma pessoa muito mais agradecida, uma pessoa muito mais sensível,
né, as coisas mínimas do dia a dia que poderiam ter acontecido de outra forma e você entende que não, que aquilo ali foi especial para você, né? Você sente paz interna, um convite de café que você recebe, né? Uma mensagem de um parente, de um amigo, tudo isso te eleva vibracionalmente falando, isso te conecta muito mais com as pessoas, você começa a virar um ser que julga menos, você se transforma numa pessoa muito mais sensível, tá? No âmbito espiritual, a sua intuição, né, vai receber diretamente pontos do céu, tá? Com você e você vai saber lidar melhor com as situações do dia a dia, tá? As suas decisões, você vai saber quem é quem. Tudo isso é uma consequência dessa transformação, tá? É uma consequência. Você vai automaticamente atrair essa paz para o seu interior. Agora, no âmbito emocional, você vai se tornar uma pessoa muito mais resistente, uma pessoa menos vulnerável, tá? Para as situações do dia a dia, alguma história que alguém te conta que você entraria num estado emocional e começaria a chorar e se envolveria, você começa a analisar um pouco mais, a perceber a linguagem corporal da pessoa, se o que ela está falando faz sentido, se você realmente está sentindo uma intuição de ajudar ou simplesmente de ouvir, ficar quietinho, né? Você para de se importar tanto com as informações que vêm de fora, com as críticas alheias, né? Você cria uma casca, uma resistência, você não vai virar uma pessoa grosseira e dura, não é isso. Você começa a usar o seu lado racional, tá? Um pouco mais, de forma intencional. Nós nunca deixaremos de ser seres emocionais. 99, vou dizer assim, tá? 99% das pessoas usam o lado emocional para tudo, para tomar decisões. Só que é o seguinte, a pessoa que consegue desenvolver o seu lado racional, ela equilibra. Ela sai desse padrão, sabe? Automático que o nosso subconsciente coloca a gente. Então a gente acaba sendo o quê? Um animal irracional. O que nos difere realmente de um cachorro ou de qualquer outro bicho é essa nossa capacidade de raciocinar. E é isso que você faz quando você reprograma a sua autoimagem. Então isso depende apenas de você, a sua energia, a sua vontade de fazer, porque assim, vão ter dias mais fáceis, dias mais difíceis, mas a questão é o quanto é que você está pronto, determinado a fazer isso dar certo, tá? Então, uma das coisas que fazem muito a diferença é o ambiente, tá? O ambiente, apesar de ele não ser predominante, a sua percepção ser predominante, o ambiente vai somar, ele vai contar, tá? Então, há amizades que já tenham esse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade, tudo isso é contributivo, tá? Nesse seu processo, dessa reprogramação da sua autoimagem. Então, carrega isso aí com você. Tá bom? É importante que você entenda o quanto que você vai gerenciar esses acontecimentos colaterais, tá? Essas perdas de amizades. Algumas pessoas simplesmente não vão acompanhar a sua evolução e pronto. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa reprogramação? Essa reprogramação mental acontece uma vez só? Gente, eu digo para vocês o seguinte, a gente tem formações neuronais, tá, dentro do nosso cérebro até o final da vida. Até o final da vida, né, a gente produz neurônios que são capazes de fazer com que a gente aprenda uma coisa nova aos 80 anos, por exemplo. Ou seja, a gente está em constante transformação. Então, os neurônios da infância, eles vêm sendo substituídos com o decorrer dos anos. Então, lógico, se você tem formação de novos neurônios, você pode sim, né, mudar a sua percepção, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir, aprender algo novo até o final da vida. O que vai acontecer é que essa quantidade de neurônios, ela vai cada vez ser produzida em menor quantidade. Há estudos da neurociência que 700 neurônios são produzidos em média em um adulto dia. 700 neurônios dia. Apesar de a gente ter bilhões de neurônios e 700 parecer muito pouco, né, a gente traz aí uma quebra de um mito de que na fase adulta
Uma pessoa de 50 anos, ela não produziria mais neurônios. Até um tempo atrás era esse o conceito que se era vendido. E não, descobriu-se que até o final da vida a gente produz neurônios em menor quantidade, porém a gente tem uma capacidade imensa de aprender, de reprogramar sim, de mudar a percepção sim, tudo isso, né? Porque o nosso corpo ele é perfeito. Agora, se você realmente nunca mexeu com isso, nunca reprogramou nada, nunca nem mexeu nas suas crenças, eu digo a você ser bem sincera, é um pouco mais difícil no começo. Você vai demorar, em média, 6 meses para poder realmente fazer o primeiro salto. Dá para fazer antes? Dá, mas a questão é que você vai ter resultados novos, você vai conquistando coisas, isso aí pode acontecer de uma hora para outra. Só que aqui, quando eu tô falando de reprogramação, eu tô falando de resultados consistentes. São resultados permanentes, resultados que trazem para você uma nova percepção de mundo. E uma vez que você muda a sua percepção, nunca mais você volta para a percepção anterior. Tá? Essa é uma capacidade plástica do cérebro. É nesse momento que ocorre a neuroplasticidade. É quando o seu cérebro ele se remodula. Então, quando você mudar a sua autoimagem atual para a próxima autoimagem, entender sim algumas coisas que você não entende agora, que você não é vítima, que existe um poder muito forte dentro de você, para você sim mudar o seu contexto de vida, aí quando você sai dessa primeira energia, esse impulso forte, depois fica mais fácil, tá? Dá para associar esse acontecimento com pessoas que começam a correr. Não sei se você corre, se você já correu, se você conhece alguém que corre, né? Nos primeiros minutos de corrida, a vontade que dá é de parar de correr. É um desconforto, o corpo pesa, a mente manda parar, né? Às vezes você começa a suar e dói o pé, dói o joelho, dói o quadril, e aí você tem vontade de parar. Muitas pessoas param nesses primeiros 10, 15 minutos. Mas se você não parar e você já corre, você vai começar a correr, você vai perceber que depois desses primeiros minutos, tudo fica mais fácil. Você começa a correr mais rápido, você começa a ter uma performance maior, melhor. Isso tudo nos primeiros dias. E ao decorrer do tempo vai ficando cada vez mais fácil. Quantas vezes você vai reprogramar? São infinitas vezes que você vai poder fazer esse processo acontecer na sua vida. Só que nos primeiros saltos, na primeira reprogramação mental, vai demandar para você um ambiente saudável, tá? Uma mente mestra, ou seja, pessoas que estejam na mesma frequência, na mesma intenção de mudança de comportamento que você, tá? Então deixa isso bem claro aí, anota aí, porque até os 90, até os 100 anos você vai poder estar mudando aí, reprogramando conceitos, coisas que você trazia como verdade absoluta, você vai ver que não faz sentido nenhum, né? Muitas vezes esses conceitos vêm através do olhar de outras pessoas. Aí você pode pensar, mas 6 meses não é muito tempo? 6 meses? Gente, olha só, eu diria que seria quase que um presente do céu, tá? Você transformar a sua vida em 6 meses, que é o ponto, mas o quê? Com intensidade, com método, com foco. Aqui eu tô falando de uma forma seguida, uma sequência, né? Um passo a passo. 6 meses para você digerir, 6 meses para o seu cérebro acostumar, o seu corpo acostumar, né? Se você tem 40, 30, 40, 50 anos, 60 vivendo a mesma situação de vida, você acha que 6 meses é muito tempo? Né? A verdade seja dita, tem gente que demora um pouco mais, tem gente que demora menos, mas a questão é que essa mudança ela é permanente. Ela traz consequências assim para sua vida numa extensão que você não consegue nem mensurar. Eu chamaria de um presente espiritual essa reprogramação da autoimagem. E algumas pessoas falam para mim: "Ah, Mônica, depois daquela sua aula, a minha vida mudou. Depois daquele acontecimento, depois daquele conselho, depois daquela conversa". A questão é assim, você pode ter resultados em minutos, em mudança de uma chavezinha na sua cabeça, uma percepção errada, quando você troca, pronto, né? Começou a clarear a sua vida.
Aqui eu tô falando de resultados mais consistentes, mais profundos, mais densos. Eu tô falando para você que em 6 meses, sim, você se torna uma outra pessoa. É o primeiro salto, é a primeira reprogramação, é aquela verdadeira mudança que você sempre pediu, né? Sair desse estado de estar perdida, de não saber para onde ir, quem é você, por que que você faz isso, você tem que passar por isso, por que que as histórias se repetem. Tudo isso, né? Você consegue mudar na hora que você começa a olhar para dentro, o seu interior. E sabe o que mais me incomoda? O que mais me incomoda é ver pessoas que passam uma vida inteira como escravas da própria mente, da própria perturbação mental, porque elas não conhecem esse entendimento, elas não têm essas respostas, elas não sabem quem elas são, elas não mexem com isso e elas preferem muitas vezes não mexer. Então, saber que uma pessoa que sofre com inferioridade, com depressão, com baixa autoestima, ela está perdida dela mesma, que ela simplesmente não encontrou a verdadeira versão que ela traz, espiritualmente falando, tá? O desenvolvimento mental da própria alma e o reflexo vai todo para o corpo físico, as dores físicas, a indisposição, o mal-estar. Tudo isso é muito doloroso para mim, porque eu estive nesse lugar, tá? Eu passei muito tempo sendo vítima das minhas próprias dores, dos meus próprios problemas, achando que eu era a excluída, a inferior, a não anexada, até eu entender que quem estava criando toda essa realidade de confusão era eu mesma, o tempo inteiro. E esse é o ponto principal que você deve mexer quando você quer reprogramar sua autoimagem. Depende de você, mais ninguém.